Muito boa tarde a todos. Boa tarde aos que nos assistem também pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos ao Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Antes de iniciarmos, alguns avisos de praxe. Em primeiro lugar, sobre os nossos horários de trabalhos públicos, que acontecem nas segundas-feiras, às 20 horas, onde temos a reunião dialogada. Nas quartas e sábados, às 16 horas, temos palestra, passe. E agora, para a partir da semana que vem, dia 5 de março, quinta-feira, às 19h30, teremos palestra também, à noite, nesse horário. Também queria comunicar que na próxima semana retomam-se novamente as aulas, os nossos grupos de estudo da doutrina espírita. Se alguém tiver interesse em estudar a doutrina espírita, pode procurar nossas recepcionistas ali na frente, para obterem maiores informações. Nós temos grupos de estudos nas quartas-feiras à tarde, às 14 horas, nas quintas-feiras, às 20 horas, portanto, depois da palestra, e no sábado também, às 19 horas, também temos um grupo de estudo. Além disso, nós temos também a evangelização infantil, que acontecem aos sábados, às 10h30. Então, podem trazer as crianças a partir de 4, 5 anos de idade, podem trazer. E enquanto as crianças estão na evangelização, nós também temos o trabalho do grupo dedicado aos estudos, aos assuntos da família. Também acontece, então, paralelamente, enquanto as crianças estão na aula, os pais ou os responsáveis se reúnem também num grupo de estudo tratando sobre assuntos da família. É um grupo muito interessante, um grupo muito bom, os assuntos bastante atuais do dia a dia das nossas famílias, e é um grupo de convivência muito agradável também. Dizer também que nós temos à disposição, para quem quiser, o atendimento fraterno. Então, quem quiser conversar, às vezes algum assunto até que a gente não se sente à vontade para conversar, às vezes na própria família, aqui na Casa Espírita a gente tem essa oportunidade. Também procure uma das nossas recepcionistas, que vai ser direcionado ao atendente fraterno que estiver de plantão naquele dia, certo? Dito isso, meus amigos, então vamos dar início à nossa atividade da tarde, convidando a todos então a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a serenarmos os nossos pensamentos, acalmarmos também os nossos sentimentos, nos deixando nos envolver por essa música, pelo ambiente tranquilo, sereno, para que assim, nos envolvendo com essa atmosfera, nós vamos dando oportunidade aos mentores espirituais da casa a irem trabalhando para nos auxiliar, nos dar apoio naquilo que nós precisamos no dia de hoje, naquilo que viemos buscar no dia de hoje. Então, pedindo a permissão de Deus e a bênção do nosso Mestre Jesus, para darmos início ao nosso trabalho, que ao final do trabalho desta tarde possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Hoje quem vai conduzir as reflexões desta tarde é o seu Léo, que ele vai falar de um tema muito interessante de ouvir e de se estudar, que é a coragem espiritual, a força de ser fiel ao bem. Então, passo a palavra para o seu Léo.
Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Bem, então, a primeira coisa que me ocorre é pedir desculpas a vocês. O indivíduo nunca deveria falar de um assunto que só conhece do que falar e que não tem experiência e que não pratica. Coragem espiritual é algo que está fora do meu alcance. Sou muito sincero em dizer isso aí, porque na realidade a primeira coisa que a coragem manda é que o sujeito seja honesto. Então, dito isto, e como mingau quente se come pelas beiradas, vamos começar pela beirada, né? E vamos ver até onde podemos ir na discussão desse tema, que, como o Alessandro falou ainda agora, é muito amplo, muito vasto, muito importante, é fundamental. Coragem espiritual. O que é coragem? Vamos ver o que o dicionário nos diz o que é coragem. Vamos começar pela beirada, né? Força ou energia moral ante o perigo, ânimo, bravura, denodo, firmeza, intrepidez, ousadia. Percebe por aí que muitas dessas definições, dessas significações, são muito voltadas à questão da coragem física, né? De enfrentar um perigo iminente, um perigo que nos ameaça a integridade do corpo ou até a própria vida biológica. Vamos deixar de lado essa questão da coragem física, que é o ponto de partida para qualquer coragem, né? Se a gente não conseguir dominar as emoções que nos levam a reagir perante o perigo físico, então dificilmente chegaremos aos patamares superiores que envolvem a coragem em seus diversos aspectos. Uma outra definição, que não é propriamente uma definição, é um conceito, diz que coragem é um núcleo forte de virtudes humanas que inclui valor em face do perigo, autenticidade, sinceridade, entusiasmo e gosto de viver em situações desafiantes, não recuar nunca, não perder o ânimo, não desgostar da vida por causa das dificuldades que se apresentam, esforço e perseverança no levar as tarefas até o fim. Às vezes o sujeito desanima no meio do caminho quando o peso é demais, quando a tarefa é muito árdua. Então coragem também é isso, levar a cabo tudo que nos diz respeito, todas as nossas ações para o bem, porque coragem também envolve ética. Eu diria, essa é uma simplificação minha, coragem é uma força interior que nos faz superar o medo. Então, a coragem é exatamente superar o medo, e o medo é uma coisa interior nossa, que muitas vezes se manifesta não ante o perigo, mas ante uma situação qualquer que nos cause algum dissabor, algum desgosto. Um exemplo muito caseiro, né, doméstico, medo de barata. Olha, que perigo oferece a barata, mas tem gente que tem medo de barata. Então não é enfrentar a barata, é enfrentar o medo que você tem, que é algo mais profundo, talvez, que se manifeste na presença da barata, ou da lagartixa, ou do gafanhoto. Tem pessoas que têm pavor de gafanhoto, querem distância, mas que perigo representa um gafanhoto? Então, não é do gafanhoto, é um medo íntimo, talvez devido a questões muito profundas, e que manifestam em determinadas circunstâncias. Então, o medo é algo íntimo, que tem que ser vencido, é aí que está a coragem. Nessa sequência de analisarmos o que é a coragem,
nós podemos fazer uma caminhada até a coragem espiritual. Eu diria que a primeira tarefa nesse enfrentamento é termos a coragem de revisar as nossas convicções, buscar sempre um conhecimento maior a respeito das coisas que nos cercam, buscar sempre algo que, mesmo que contrarie o nosso conhecimento já adquirido, já sedimentado, possa vir trazer novas luzes. Não nos fixarmos em questões do passado, do que são do passado, do que são tradicionais, porque um determinado sábio disse, ou afirmou, nós vamos ver no passado que o próprio Buda dizia assim: não te fixa em coisa alguma em que um sábio escreveu, busca analisar tudo sob a ótica da tua razão e do teu coração. E aí nós vamos ver uma outra definição de coragem, uma outra definição não, a origem da própria palavra. Coragem deriva da expressão latina cor agere, agir com o coração, não agir apenas movido pelo raciocínio, pela razão. E nós sabemos perfeitamente que a razão muitas vezes é muito fria. E hoje nós vemos isso no movimento nos tribunais. Muitos juízes que não se apegam mais à letra da lei e buscam dar sentenças mais condizentes com misericórdia. O entendimento das necessidades morais do indivíduo, não apenas a letra fria que condena e não examina muitas vezes as circunstâncias. Então a coragem intelectual é essa, buscar um conhecimento maior, porque é o conhecimento que nos leva a entender o que é o bom e o que é o mal, e entra aí o conceito de moralidade, quando se examina o bem e o mal. E o bem e o mal são questões que estão à nossa frente a todo momento. Sabermos distinguir o bem do mal requer conhecimento. Não necessariamente o conhecimento dos livros, mas conhecimento da vida, conhecimento das circunstâncias que regem o nosso viver. A partir daí, do conhecimento amplo, que deve ser buscado sempre, e aí então vem a questão de onde buscar o conhecimento. E há poucos dias a nossa companheira aqui presente nos lembrou: examinai tudo, buscai, retende o que é o bom. Não nos afastemos de algo que à primeira vista nos parece tedioso ou até prejudicial. Examinemos, não eliminemos a possibilidade de adquirir um conhecimento novo por preconceito ou por razões que a própria razão desconhece. Examinemos tudo. E aí eu trago o testemunho em Kardec. A última obra publicada por Kardec não é a Gênese. A Gênese foi a última das obras básicas, aquelas que têm os fundamentos do Espiritismo, os fundamentos da doutrina. A última publicação de Kardec foi um catálogo de obras para compor uma biblioteca espírita. É um livro muito pouco conhecido. É um livro que raramente se vê e que, por estranho que pareça, adquiri aqui no posto de livros da casa. Um livro que eu via e olhava. Lá um dia, vou comprar, vamos ver o que diz. Nem sabia que era da Kardec, passava desapercebido. E ali Allan Kardec relaciona livros para compor uma biblioteca espírita. E começa com as obras básicas, depois outros livros
que falam da alma, do espírito. Depois, outros livros que falam de cultura geral, necessária para o entendimento. E, finalmente, livros contra o espiritismo. Kardec recomendava: leiam. Proibir um livro é ter medo dele. A doutrina espírita não tem medo de livro nenhum. Então, examinai tudo, retende o que é bom. E aí então nós entramos nessa questão da coragem moral. Não apenas buscar um novo conhecimento, mas na medida que esse conhecimento entra em mim, se aposta do meu ser, que me convence, e eu percebo que é bom não apenas para mim, mas para a generalidade das pessoas, a minha obrigação moral é divulgar esse conhecimento. Apesar do dissabor que isso possa vir trazer entre aquelas pessoas com quem eu convivo, apesar de poder ser ridicularizado por defender uma ideia nova. Vejam a coragem moral de Kardec quando disseminou a doutrina espírita, quando divulgou a doutrina espírita, contrariando a religião, contrariando a ciência. Cientista nenhum abraçou, nenhum não. Vamos fazer duas ou três ressalvas, mas não vamos citar. Houve cientistas, sim, que aprovaram e adotaram a doutrina espírita, pelo menos em alguns aspectos, no seu aspecto científico. Mas a ciência, do modo geral, a academia, não abraçou o espiritismo. A religião, muito menos. Vejam a audácia de Kardec, coragem, quando colocou o espiritismo como ciência do espírito. Espírito, alma, essa questão era exclusiva da religião. Fora da religião não se falava em alma, não se falava em espírito. E Kardec teve a ousadia, teve a coragem de apresentar o espiritismo como ciência. Vai estudar o espírito no seu aspecto, se o corpo tem espírito, no seu aspecto corporal. Mas vamos dizer assim, em perispírito, resolve o problema. Vamos estudar o espírito a fundo, inclusive todas as questões relacionadas com uma reencarnação, por exemplo. E uma vez que temos chegado à coragem moral, então talvez já estejamos aptos à coragem espiritual, que é não apenas divulgar o conhecimento, não apenas suportar os prejuízos que a divulgação de um novo conhecimento possa nos causar. Prejuízo nas nossas relações sociais, prejuízo talvez nas nossas relações familiares, mas prejuízo à própria vida. A coragem espiritual, assim, seria dedicar a vida toda a essa verdade, a esse novo entendimento, ou a essa missão que me foi confiada. E não precisamos nem falar dos mártires, aqueles que perderam a vida na fogueira, por exemplo, na defesa ou no testemunho de uma nova verdade. Não precisamos nem recorrer à imagem de Jesus, que na divulgação da sua verdade foi crucificado, ou Han Hus, né, que também foi queimado na fogueira, ou a Joana d'Arc, embora ela não defendesse propriamente uma questão moral, ela era movida mais por uma questão de patriotismo, devolver a coroa da França ao seu rei legítimo. Mas de qualquer maneira foi imolada, foi queimada viva na defesa de um ideal. Coragem, sem dúvida, coragem. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17,
Sede perfeitos, no seu item 3, nos fala do homem de bem. E nos dá aqui uma coleção de maneiras de proceder que podem nos levar a essa coragem espiritual. E como eu falei há pouco, pelas beiradas, né? Não vamos imaginar de nos tornarmos de repente mártires de uma nova verdade. Não vamos imaginar nos tornarmos paladinos de uma nova verdade. Começar tranquilamente com a nossa reforma íntima, poderíamos dizer. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 17, já soa uma exigência muito grande. Sede perfeitos. É uma exigência. E talvez muita gente desista do Espiritismo por causa dessa exigência que se faz. Talvez sejamos muito drásticos em exigir das pessoas o que as pessoas às vezes não têm para dar. Então não se trata aqui de aplicar-lhes a lei, mas a misericórdia, como falei ainda há pouco. E não é uma ideia minha, é uma ideia que vem lá de um comentarista da parábola dos trabalhadores da vinha. De novo eu vou provocar a nossa irmã, que acha que realmente não era justo pagar o mesmo aos trabalhadores que chegaram de manhã, passaram um dia na labuta e pagar o mesmo denário àqueles que trabalharam apenas a última hora do dia. O comentarista diz assim: nós estamos muito habituados ao conceito de justiça. Não é justo pagar a todos o mesmo valor, se uns trabalharam o dia todo e outros trabalharam apenas uma hora. Mas sabemos a situação desses que trabalharam apenas uma hora? Seriam aqueles velhos alquebrados que já não aguentam mais trabalhar um dia todo e que ficaram na praça aguardando que alguém finalmente viesse dar algum serviço para eles. Então nós temos que ver não apenas a justiça, nós temos que ver a misericórdia. Se um denário é o valor necessário para sustentar a vida de um trabalhador por um dia, todo trabalhador, não importa, tem as mesmas necessidades e, portanto, para todos se faz necessário um denário. E o patrão misericordioso sabe disso e não se atém a uma justiça rasa que dá apenas aquilo que o sujeito mereceu pelo seu trabalho diário, mas dá aquilo que o sujeito precisa para o seu sustento. Uma maneira bem diferente de ver o que a justiça apenas nos dá. Mas Deus, além de justo, é soberanamente misericordioso. E nós vemos aqui pela introdução desse item 3 do capítulo 17, o homem de bem, que realmente é bastante exigente. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Vamos esquecer um pouco essas exigências. Vamos fazer um exame interior de nós mesmos. Vamos fazer um exame daquilo em que nós já somos relativamente bons. E não vamos dar maior importância em relação àquilo em que não somos bons ou em que ainda somos deficientes ou ainda aquilo em que somos maus. Não vamos dar maior importância. Acho que se dá importância demasiada ao mal,
e não se dá a devida importância ao bem. Vejam um exemplo prático. O que se gasta, o que o Estado gasta para manter o sistema carcerário? Quanto custa ao Estado um presidiário? E quanto custa ao Estado um aluno de escola básica? Esse assunto já me chama a atenção há muito tempo. Eu ontem fui ver de novo. E existe um dado oficial, não é invenção, um dado do ano de 2 anos atrás. O Estado gasta 4 vezes mais com um presidiário do que com um aluno de escola básica. E que importância se dá realmente à escola básica? E eu vou mais longe. Que importância se dá à educação infantil, que é onde começa tudo, onde se começa a forjar um caráter? O ano passado, hoje eu não sei, o ano passado o déficit de vagas em escola infantil em Porto Alegre era de 700 vagas. O prefeito prometeu resolver esse problema. Se resolveu, não sei, mas de promessa nós já estamos por aqui, né? Então, vejam como realmente se dá um peso imenso ao combate ao crime e não se dá peso algum à educação. E a educação infantil em particular, que é onde começa tudo. Então, busquemos melhorar aquilo em que nós já somos bons. Eu faço um desafio, porque pode alguém dizer assim, mas o fulano de tal não faz bem nenhum. Já ultrapassamos os moradores, os habitantes do mundo de expiações de provas, por tudo que precisava passar no mundo primitivo. Então, para o mundo primitivo, nós já temos perfeições. Pode estar muito longe das exigências do mundo de expiações e provas ou da nossa pretensão a um mundo de regeneração. Então, algo de bom existe em nós. Não busquemos aquilo que é menos agradável em nós. Digo mais, né? Os que convivem conosco descobrem isso com muita mais facilidade. Ah, sem dúvida. Basta ver a nossa fisionomia, o nosso rosto. Nós só conhecemos do espelho ou da fotografia. E mesmo o nosso rosto, se quisermos ver o nosso perfil, também temos que recorrer à fotografia ou a 2 espelhos. Então nós não nos conhecemos nem a nossa materialidade. Os nossos circunstantes nos veem de corpo inteiro. Os nossos defeitos não vamos nos preocupar. Os nossos desafetos são muito mais aptos, são muito mais capazes de fazer isso aí do que nós mesmos. Vamos nos fixar naquilo que nós temos de bom e vamos melhorar sempre. E na medida que vamos praticando bem, o mal não tem mais espaço. O bem que fazemos vai ocupando esse espaço, esse vazio existencial muitas vezes, e o mal automaticamente vai perdendo espaço. Então é aí que temos que colocar todo o nosso empenho, toda a nossa coragem em reformar aquilo que está mal em nós, superarmos o nosso medo interior e enfrentarmos os desafios que as mudanças exigem. Temos uma coragem muito pequena para as mudanças. Não ousamos muitas vezes mudar um comportamento nosso que nem oferece perigo, mas que nos agrada, porque nos faz ser aceitos, nos faz ser agradáveis, nos faz ser pessoas benquistas. E muitas vezes uma mudança de comportamento necessário para nosso adiantamento passa a ser desagradável para os nossos circunstâncias, para os nossos amigos de ocasião, muitas vezes.
Então talvez até precisemos cortar relações sociais para, muitas vezes, poder mudar o procedimento. E é aí que está fundamentalmente a nossa coragem, vencer o nosso medo interior. E aí certamente estamos no bom caminho para uma coragem espiritual. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Seu Léo, por essas reflexões. Um tema realmente bastante interessante, faz a gente pensar bastante, mas que a mensagem que deixa o Seu Léo, agora no final ele fechou bem, né? Quando ele fala que o mal é a ausência do bem. Então valorizemos o bem, valorizemos aquilo que temos de melhor. E valorizando aquilo que a gente tem de melhor, tudo melhora, tudo à nossa volta melhora. Então, muito obrigado mais uma vez, Seu Léo. E agora vamos então para o segundo momento do nosso encontro. Convido nossos médiuns aplicadores de passe para se posicionar. Vamos receber o passe aqui no salão e nós vamos nos mantermos tranquilos, serenos, pensando em Deus, pensando nos mentores espirituais dessa casa que nos envolvem com as suas energias amorosas, de paz, de serenidade e de coragem, que é o tema que nós ouvimos nessa tarde. Então, recebendo essas energias, permita ao nosso Pai que nós tenhamos coragem para enfrentar todas as circunstâncias que a vida nos apresenta. Coragem para o bem, coragem para superar as dificuldades, coragem muitas vezes para sair de casa e ir em busca de auxílio, de uma palavra de conforto, de um encontro agradável com um amigo, para vir na casa espírita, onde refazemos a nossa saúde do corpo físico e a nossa saúde espiritual também. Por isso, Pai, te agradecemos pela oportunidade de termos nessa tarde de estarmos aqui. Vamos aproveitar também o momento para lembrar das pessoas que não puderam chegar até aqui, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que necessitam também de conforto, de carinho, de paz, de saúde. A esses todos elevamos os nossos pensamentos, pedindo à equipe espiritual que os visite, que estejam com eles neste momento, possam eles neste momento receber também esses mesmos influxos que recebemos aqui, para que eles se sintam bem, se sintam melhores, suas angústias, suas dores físicas sejam superadas, sejam aliviadas, e eles possam, com coragem, seguir vivendo a cada dia melhor, assim como nós também projetamos que a cada dia nós estamos melhores de saúde, melhores de serenidade, de calma e com vontade de
viver a vida, fazer amizades, cultivar as amizades, praticar o perdão, a misericórdia e assim encontrar a nossa paz interior. E encontrando a nossa paz interior, temos certeza que contribuímos também pela paz espalhada por toda a nossa terra e por todos os outros mundos criados pelo nosso Pai. Assim, Pai, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, nos despedimos e esperamos em breve estarmos reunidos em Teu nome mais uma vez. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, agradecemos aqueles que nos acompanharam pela internet, desejando a todos muita paz e esperamos vê-los em breve. Que assim seja. Muito bem. Posso fazer uma pergunta para o palestrante?